Tributação para psicólogos como pessoa física. Se você ainda não sabe como fazer esse tipo de tributação, vem comigo nesse vídeo. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o contador Bruno, proprietário aqui da Inbound, e vou falar um pouquinho com vocês sobre a tributação como pessoa física para psicólogos. Então, se você é psicólogo e ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like para fazer com que esse conteúdo também chegue a mais psicólogos que se interessam nesse assunto. Então, pessoal, eu vou aqui para minha outra tela mostrar para vocês como que funciona realmente a tributação, quais os tributos que o psicólogo tem que pagar como pessoa física. Então, vem comigo. Pessoal, aqui nessa outra tela eu vou mostrar para vocês a realidade de um psicólogo que fatura R$6.000 por mês. Então, presta os serviços e tem os ganhos de R$6.000 por mês. Então, o que a gente precisa pagar de tributos sobre esse recebimento? A gente tem que pagar o INSS, o ISS e aqui o imposto de renda, tá? Então, como é que é feito o recolhimento do INSS para psicólogos pessoa física? A gente tem duas possibilidades de recolher o INSS da forma completa, da forma normal, de 20% sobre o valor total recebido, então 20% sobre esses 6.000, e dessa forma a gente tem a possibilidade de ter todos os benefícios do INSS, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição, o que não teria nesse caso aqui, que é o caso de 11% sobre o salário mínimo. Então, o salário mínimo hoje de 2022 é 1.212, multiplicando por 11%, a gente chega a 133,32. E nessa modalidade do INSS, a gente não tem a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, essa é a diferença. Também quando você presta serviço para planos de saúde, você como pessoa física, você não pode utilizar esse de 11%. Você vai ter que utilizar realmente o de 20% sobre a remuneração total. Então, a gente tem que também entender que aqui, quando é 20% sobre a remuneração total, sobre essa remuneração total é que vai ser calculado também, caso você precise de auxílio maternidade, auxílio doença, alguma coisa assim, você vai ter o cálculo do INSS por esse 20% sobre a remuneração total. Agora, caso você precise também desse serviço de INSS, mas está recolhendo 11% sobre o salário mínimo, a sua remuneração que vai lá para o cálculo do INSS vai ser a de um salário mínimo, então vai ser menor do que seria com o de 20%. Além disso, a gente tem que pagar o ISS, que varia de município para município. A gente tem mais de 5.000 municípios no Brasil, então cada um pode praticar a alíquota que quiser, mas dentro ali de 2% a 5%. Então a lei federal ela estabelece que o ISS ele pode ser de 2% a 5%, e daí a prefeitura é que vai determinar quanto que vai ser o ISS para cada atividade. Então a gente tem o ISS aqui de 3%. Aqui é uma simulação. Pode ser também que o município determine que você pague um ISS de forma fixa, uma vez ao ano. Então ele cobra um valor um pouco maior para pagamento somente uma vez ao ano. Mas aqui eu trouxe a de 3% sobre a remuneração, tá? Que a gente mais vê por aí pelas prefeituras é de 2, 3, 4 ou 5% sobre a remuneração. E aqui eu trouxe o 3 que ficou ali na média. Então, 3% sobre R$6.180. Além disso, para a gente fazer a manutenção do nosso negócio, né, do consultório, a gente tem algumas despesas que a gente pode utilizar. Água, energia, aluguéis, INSS e ISS também entram aqui para a gente determinar a base de cálculo do imposto de renda. Porque o imposto de renda, a base de cálculo dele é a remuneração total menos as despesas totais, tá? Então daí a gente vai chegar na base de cálculo do imposto de renda. Isso aqui é uma simulação. Lógico que você tem que pegar os dados que você tem aí para fazer a sua simulação. Inclusive, se você presta serviço da sua casa, você também consegue deduzir 1/5 de despesa. Por exemplo, você tem a despesa de água da sua casa. 1/5 daquele valor da despesa de água você pode deduzir para chegar a uma base de cálculo menor no imposto de renda, tá? Então aqui eu trouxe essas informações: água, energia, aluguéis, INSS, ISS, taxa de alvará. Aqui a taxa de alvará normalmente ela é anual, só que eu peguei ali o valor de R$1.000 e dividi
por 12 para a gente chegar a esses 83,33. Então a nossa base de cálculo do imposto de renda, que ele deve ser pago mensalmente, muitos psicólogos deixam para fazer o recolhimento de imposto de renda somente lá na declaração anual, mas não pode. A gente tem que fazer esse recolhimento mensal, porque a gente pode ter problema com a Receita Federal no caso de não estar fazendo o carnê-leão. Tá? Então a gente chegou na nossa base de cálculo diferente, lógico, porque aqui a gente tem a variação do INSS. Quando a gente paga o INSS de 20%, a base de cálculo diminui aqui. Então a gente vai ter um imposto de renda a pagar de R$ 168,20. Só que a gente não tem que pegar somente o imposto de renda para ver os nossos custos tributários totais. A gente vai pegar o INSS mais o ISS mais o imposto de renda. Então, 1.200 mais 180 mais o 168,20 dá 1.548,20. Quer dizer que a sua carga tributária total é de 25,8% em relação aos 6.000. Então, você está pagando de imposto, somente de imposto, 25,8% em relação aos R$ 6.000 que você está faturando. Agora, se você faz o recolhimento do INSS pelo modelo simplificado de 11% sobre o salário mínimo, a sua base de cálculo vai ser R$ 4.553,35 e vai pagar imposto de renda de R$ 388,37. Sobre isso, a gente também tem que ver o custo tributário total. R$ 133,32 mais 180 mais 388,37. A gente chega ao custo tributário de 701,69. Então, 11,69% de imposto em relação a esses R$ 6.000. Só que eu vou chamar a atenção aqui. Você normalmente vai olhar e vai pensar, com certeza a gente vai trabalhar aqui dessa forma de 11,69%, porque a carga tributária é muito menor do que 25,8%. Então a gente vai pensar que aqui é muito melhor de trabalhar, 11,69%, só que a gente não vai ter ali os benefícios do INSS total. Então vale ressaltar que você precisa realmente pensar se vai ser o melhor modelo para você. Agora, já trazendo para a realidade desse psicólogo que está faturando e tendo essas despesas aqui, eu já indicaria a abertura de um CNPJ. Por quê? Porque a abertura desse CNPJ, a tributação vai diminuir bastante aqui e aqui. Por quê? Porque a gente lá na empresa consegue estar pagando 6% de imposto, tá? A nossa carga inicial como psicólogo lá no Simples Nacional inicia em 6%. Então, olha a vantagem que a gente teria aqui, diminuindo a carga tributária de 11,69% ou de 25,8% para 6% lá no Simples Nacional. Então, a gente teria essa vantagem. Então, se você está nessa situação, lógico, você primeiro tem que fazer o cálculo para ver se realmente o seu custo está abaixo de 6%. A gente tem que levar em consideração também que abrindo uma PJ a gente vai pagar honorários contábeis, vai ter o recolhimento também do INSS, só que lá normalmente fica muito mais barato o recolhimento dos tributos. Então, se você ainda não tem o seu negócio, está fazendo as contas e está vendo que vai precisar realmente de uma empresa, de um CNPJ, você pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente vai deixar tudo alinhado para você e fazer uma consultoria tributária para ver se realmente os dados que você está levantando fazem sentido. Então, se você precisa realmente de um acompanhamento, de uma contabilidade especializada para psicólogos, pode entrar em contato com a gente que a gente vai dar todo o suporte que você precisa.